Olá, eu sou o André Luiz e nessa videoaula nós vamos abordar os processos avaliativos. Especificamente vamos falar sobre as avaliações por competência, uma nova forma, um novo olhar sobre os processos avaliativos. Bom, vamos começar falando sobre a avaliação, vamos discutir um pouco os processos avaliativos tradicionais para chegarmos aos novos conceitos, aos novos paradigmas do processo de avaliação. Essa mudança no processo de avaliação ela começou lá na década de 80, por conta de várias reflexões que já começaram a ser feitas da necessidade, da mudança, do aprimoramento do processo avaliativo. Críticas às abordagens, às práticas utilizadas, infelizmente muitas delas prevalecem ainda até hoje, mas o fato é, a avaliação normalmente é vista como um modelo, como um método quantitativo, serve para classificar alunos entre aprovados ou reprovados, se ele aprendeu ou se ele não aprendeu, e isso através, em boa parte das vezes, por instrumentos não muito bem elaborados. Então essa é a principal crítica, que começou a ser feita lá na década de 80 e que ainda nos dias atuais continua sendo uma preocupação. A educação sempre foi uma preocupação e uma prioridade das principais mentes pensantes do nosso país e de todos os outros. E o processo avaliativo sempre esteve presente. Mesmo Paulo Freire, talvez o nosso ícone em educação, que nunca abordou propriamente as práticas avaliativas, mas que nem por isso deixou de citar em diversos textos, em diversos contextos, a sua preocupação com esse processo. Paulo Freire sempre diz ali que um educador que restringe os educandos a um plano pessoal impede-os de criar. E de uma certa forma a avaliação traz esse caráter, traz esse contexto. É importante que nós, como Paulo Freire coloca aí, que nós deixemos de lado essa educação bancária, o aluno como mero depósito de conhecimento. Ou seja, durante o ano nós vamos fazendo pequenos depósitos em todas as aulas, o aluno vai pegando esse conhecimento e acumulando, mais ou menos como se faz uma conta corrente. Educação não funciona dessa forma, não é você despejando conhecimento, o aluno guardando esse conhecimento, e num determinado momento você vai lá e faz uma checagem do saldo, para saber se ele rendeu aquilo que você esperava ou não. Essa talvez seja a principal crítica de Paulo Freire em relação aos métodos avaliativos e, como todos sabemos, em relação à mudança de postura em relação à educação como um todo. Mas é marcante essa fala dele em relação à educação bancária. Um outro grande pensador, um outro grande idealizador das avaliações por competências é Philippe Perrenot. E ele questiona também alguns pontos importantíssimos, e faz algumas colocações igualmente contundentes. Ele diz que na avaliação tradicional o aluno se ilude, mascara suas falhas e acentua seus pontos fortes. Enquanto que numa avaliação formativa, que é a sua linha de pensamento, é a sua filosofia, o modelo que ele propõe de avaliação formativa, o aluno é observado de forma mais metódica, ou seja, ele não é avaliado num único dia, mas sim ao longo de todo um contexto, de todo o semestre, de todo o ano. Ele traz aí propõe uma profunda reflexão para todos nós educadores acerca desse processo. A avaliação não mais como um instrumento punitivo, mas sim como um meio de formação, portanto feita ao longo de todo um ciclo. Bom, outra grande referência no processo aí de avaliação por competências é Lucchesi. E Lucchesi traz uma reflexão sobre a avaliação diagnóstica, onde ele diz que a avaliação contribui para a democratização quando ela é diagnóstica e não classificatória, ou seja, quando ela serve como um instrumento para que possamos diagnosticar os pontos positivos ou negativos, o que precisamos melhorar, mas não somente como um sistema de classificação. Segundo Lucchesi, através da avaliação diagnóstica, a avaliação se torna um instrumento dentro desse processo de ensino e aprendizagem, e não mais apenas um mecanismo para aprovar ou reprovar os alunos. Já Jussara Hoffmann traz a discussão sobre a avaliação mediadora. Segundo Jussara, o foco da avaliação deixa de ser o aluno, e passa a ser centrado no papel mediador
que é o próprio professor. Né? O processo avaliativo, segundo Jussara, não pode ser delimitado em etapas, né? Início, meio e fim, mas sim, né, ele se constitui em momentos contínuos e simultâneos de mobilização. Ou seja, né, a avaliação ela ocorre ao longo de todo um processo, e não somente num dia, num horário, através de uma metodologia específica. Né? Então, é um outro olhar, e através do qual também o professor passa a ser um personagem central. Né? Não é mais só o aluno que é avaliado, mas sim também o próprio professor. E o último modelo que nós trazemos aqui para discussão é o da avaliação emancipatória, que foi proposta por Ana Maria Saul, né, inspirada nas obras de Paulo Freire, Jean Piaget, Foucault, né, entre vários outros pensadores e estudiosos do assunto. Essa filosofia, essa nova metodologia, né, a avaliação emancipatória, traz como ponto fundamental a libertação do sujeito dos conceitos dos condicionamentos deterministas. Né? Ou seja, o aluno ele não está mais determinado, ele não está mais predestinado a uma única situação, a uma única condição. Né? E é fundamentado, então, nesse estímulo emancipatório. Ou seja, o professor, o educador, tem um papel de estimular, né? De fazer com que o aluno possa buscar, né, se descobrir e descobrir novos caminhos. Bom, finalizando essa nossa videoaula, acho que a conclusão que nós podemos chegar, né, diante de todo isso que foi falado, embora o assunto tenha sido bastante limitado, mas é que existe, né, há uma necessidade urgente de repensarmos os nossos métodos avaliativos e a forma, né, os objetivos através dos quais nós utilizamos esses métodos. Né? Ou seja, para que é que nós avaliamos? Simplesmente para quantificar, né? Para dizer quantos foram aprovados ou reprovados, quem passou, quem não passou. Se o objetivo foi esse, infelizmente nós estamos, né, utilizando os meios avaliativos de uma forma muito incorreta, né? Porque a avaliação tem um papel muito mais abrangente, né, do que simplesmente a quantificação. Eu acho que essa é a principal conclusão e a principal reflexão que nós podemos tirar, né, dessa aula de hoje. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência e até uma próxima.